Um empreendimento CMF Construções. Voltamos com o Jornal da Manhã, Cuiabá. Muito bem, 7h29, estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. Vamos lá, aqui pelo nosso Zap, o Jorge diz o seguinte, realmente temos muitos feriados. A gente iniciou uma discussão para você que está chegando agora sobre esse número de feriados que temos e se faz sentido ter o feriado quando, na verdade, nem há quase reflexão por parte da população sobre o motivo daquele feriado, e sim só uma folga para todos. Diz eles que temos muitos feriados, ao menos 2/3 deles podem deixar de ser. Um país como o nosso que precisa produzir, precisa repensar. O Jorge, e deixa eu ver quem mais aqui, falando aqui sobre a Covid, falando que realmente ainda se fala sobre isso de uma maneira exagerada, falando aqui que todo início de jogo tem 1 minuto de silêncio pela Covid. Pela Covid talvez não, mas 600 mil pessoas é um número, quase 700 já, né? Mas enfim, 600 e tantas mil pessoas é um motivo, eu vejo motivo para 1 minuto de silêncio, sim. E deixa eu ver quem mais aqui. Tinha mais alguém, só que ele não se identificou e eu acabei perdendo a mensagem dele. 7h30, nós estamos recebendo aqui nosso parceiro Fábio Granja, lá da CDL, superintendente da CDL de Cuiabá. Fábio, bom dia. Paulo, bom dia Vinícius e a todos os ouvintes da Jovem Pan. Muito bem, nós temos aí agora o próximo grande evento para o comércio é a Black Friday. Se firmou realmente quanto do movimento incrementou no Brasil isso no tempo que foi implantado isso? Já passamos daquela história da Black Fraud, já não se fala mais isso, as pessoas já guardam realmente, separam o dinheiro porque sabem que alguma oferta vai fazer ela ter o desejo ali e a oportunidade de comprar. Como que mexeu no comércio essa nova data? Olha, Paulo, primeiro, não tem mais espaço para ter fraude, né, na Black Friday, até porque hoje existem ferramentas, esse ambiente online permite com que as pessoas possam pesquisar, verificar se realmente é procedente aquele desconto, aquela promoção ou não. A Black Friday pegou sim no Brasil, muito aguardada, sempre na última sexta-feira ali do mês de novembro. Neste ano a tendência é antecipar um pouco, né, principalmente por causa aí da Copa do Mundo, então principalmente eletrônicos, eletrodomésticos, TVs, vai ser o grande carro-chefe aí, então existe uma grande expectativa que a gente possa movimentar e muito o nosso comércio local durante esse período de vendas. Já tem um diagnóstico de quanto incrementou desde a implantação dela aqui? Olha, se a gente for olhar desde o início, a Black Friday quando começou no Brasil, ela começou muito mais no ambiente online, nesse mercado no e-commerce. E hoje não, hoje ela se estendeu para as lojas físicas. Se a gente for comparar do primeiro ano para cá, a gente mais que dobrou o movimento quando a gente compara com as primeiras edições. Quando a gente compara com um dia normal, nós estamos falando ali, principalmente nos eletrônicos, eletrodomésticos, o incremento nas vendas acima de 60%, 70% quando compara com um dia normal. É só para ter um parâmetro. Os outros segmentos, confecções, perfumarias, ainda não tem um incremento tão significativo. O grande viés para esses segmentos ainda continua sendo o Natal. Bom, e onde está situado entre as datas Nós temos o Natal, Dia das Mães, e aí Dia dos Pais é menor, e o Dia das Crianças, e vai indo. Onde está a Black Friday aí? Nós temos o Natal, nós temos o Dia das Mães, o Dia das Crianças e logo em seguida nós temos a Black Friday. Hoje ela fica sempre entre a quarta e a quinta melhor data de incremento de vendas para o comércio. O Dia dos Pais é depois, né? O Dia dos Pais é depois, não tem jeito. É Dia dos Pais, Dia dos Namorados, então tem outras datas depois. Tem gente que até concorda, até melhor que não seja, né? Porque é a gente mesmo que compra o presente da gente, né? Em muitos casos. Exato, o que existe muito hoje, né, Paulo? A gente até tem feito um trabalho para tentar levar uma segunda Black Friday para o mês de setembro.
Porque a Black Friday do mês de novembro, ela acaba antecipando muitas compras do Natal. Então tem um lado positivo, mas também tem um lado que para o comércio acaba não sendo tão positivo assim no incremento de vendas para o Natal. É que essa data para o Brasil, para explicar o que você está dizendo e perguntando se é isso, que a data não é tão interessante, por quê? Porque as pessoas nessa data já compraram todo o estoque para que você vai vender no Natal, no Ano Novo. Esse estoque está à disposição agora já foi comprado, né? Diferente de outros países em que você está zerando o seu estoque, né? Você está zerando o seu estoque, o que ficou, você está vendendo ali num preço bacana mesmo, que na ideia é só retirar o seu dinheiro daquele produto para poder comprar outro, né? Diferente para o seu público, e a gente não, a gente pega... Você está dando um desconto e por isso talvez não seja tão grande os nossos descontos por causa da data. Porque você não é um estoque que você quer se ver livre, como em outros países. O objetivo dessa promoção é justamente esse lá fora. Vamos zerar os estoques, vender aí a preço de custo, nem que seja, para a gente retirar esse dinheiro, para a gente comprar coisas novas e colocar à disposição. Aqui não está fora de time, né? O time está diferente aqui. Concordo totalmente. Por isso que existe o trabalho hoje de tentar fazer com que a gente tenha um incremento maior, uma promoção maior durante o mês de setembro. Porque o mês de setembro justamente é um período de transição, não tem nenhuma data comemorativa, é o período onde o comércio tem o menor resultado em termos de vendas. Então, assim, para o Brasil, o melhor período para Black Friday seria o mês de setembro. E já tivemos lá na primeira, na segunda edição, mas depois acabou alinhando aí com os Estados Unidos, que acaba sendo em novembro. Tem um lado positivo, que é o seguinte, que é a data onde as pessoas têm mais grana, né? Porque começa a receber já a primeira parcela do 13º, né? E você pode antecipar, hoje tem várias maneiras de você fazer isso. E em setembro não é exatamente, as pessoas não sabem como que o ano dela vai acabar, né? Como que as minhas finanças vão terminar esse ano. Porém, para o comércio seria excelente, porque eu acho que é justamente nesse mergulho aí de baixa venda, é onde você começa a fazer compras e formar o seu estoque no final do ano, não é isso? Exatamente. E assim, e tem um outro ponto, né, quando você fala em novembro, que geralmente a primeira parcela do 10º, isso em pesquisas que já fizemos, ela acaba se voltando muito mais para pagamento de dívidas, para negociação de dívidas, não para efetuar novas compras. E a segunda parcela acaba sendo direcionada para as compras. Quando você utiliza a primeira parcela para compras, muitas vezes você compra, você acaba ajudando ali o comércio, mas por outro lado você acaba não conseguindo quitar sua dívida e continuando a ser um inadimplente dentro do mercado. Para a gente simplificar aqui, primeiro que essa Black Friday no meio do ano, em setembro, não meio do ano, um pouco depois do meio do ano, poderia trazer preços muito mais atrativos, muito mais razoáveis para quem compra, para o cliente. Existe essa possibilidade para o próximo ano, por exemplo, de já fazer isso? Ou é algo que está se imaginando, etc e tal, estamos estudando? Nós já iniciamos, só que ela vai com uma outra nomenclatura, a gente chama de Semana Brasil. Então, durante ali o dia, provavelmente sempre do dia 5 ao dia 10, do dia 6 ao dia 11, a gente já tem feito algumas promoções, chamado como Semana Brasil, só que ainda não teve a pegada, não tem ainda a pegada de uma Black Friday. Então, se a gente talvez trazer o termo Black Friday para setembro, aí sim, pelo menos no pensamento, na cabeça, no planejamento das pessoas, vai favorecer ainda mais a questão do comércio local. Não, perfeito, porque assim, quer dizer, demorou até. Primeiro que não é daqui, né? Já se veio com fizeram essa marca lá fora, a gente importou. Quer dizer, importou com tudo que tinha. E o que tinha é uma fase de descontos, né? A Semana Brasil, o que é a Semana Brasil, né? As pessoas não... Eu acho que se colocar realmente, usar o mesmo termo, o sucesso tem maior possibilidade. Vinícius.
Tudo bem, é um prazer muito grande, Fábio, vou poder te entrevistar aqui, né, poder contar contigo aqui no estúdio, seja muito bem-vindo. Né? Bom, vamos lá. Vamos lembrar do endividamento também, né, que vem subindo bastante, né, Fábio? Porque assim, renda estagnada, renda real estagnada, né, como vimos começando antes, né, e preços, né, renda real baixa, né, e aí as pessoas para manter um nível mínimo de consumo têm se endividado, né, sabemos disso. Mas eu quero puxar para um lado mais trabalhista, Fábio, desculpa. Como é que você está vendo a questão de geração de empregos, né, de renda, de salários, né? Não só para Black Friday, mas há muitas contratações temporárias, né? Para dezembro, né, que é o pico de consumo, né, que é o Natal, né? Alguns acabam sendo efetivados, outros não, né? Mas como é que vocês estão vendo essa questão da geração de emprego e do nível, né, de renda que as empresas estão oferecendo? Olha, Vinícius, ótima pergunta, ótimo questionamento. É importante a gente separar um pouco o estado de Mato Grosso com o restante do país. Por que eu falo isso? Quando a gente fala inadimplência, enquanto a média nacional cresceu quase 9% de inadimplentes, no número de inadimplentes, comparando com o mesmo período do ano passado, que foi o fechamento agora do mês de outubro, Mato Grosso teve uma queda de 2,5%. Então, assim, tem um cenário diferente. Por outro lado, quando a gente fala em geração de empregos, a gente olha muito o saldo, né? Entre admitidos e os demitidos, então a gente olha muito a questão do saldo. Mato Grosso já passou a barreira de 70 mil novos empregos que foram gerados dentro do estado, o que dá quase 9% a mais do que o ano passado. Olhando os outros estados, não conseguiram atingir esse número. E o estado também nosso aqui, ele só não teve um número maior de empregos gerados porque nós não estamos conseguindo mão de obra qualificada. É um problema, não é só do estado de Mato Grosso, é um problema nacional. A indústria hoje está tendo que atrair mão de obra fora do estado. O varejo tem sofrido com esse problema, principalmente naquelas vagas de vendedores, caixa. Nós fizemos um estudo que nas vagas geradas dentro do estado hoje, 40% foi direcionado para aquela idade de 18 a 24 anos. Então a gente está falando muito ainda do primeiro emprego. Mas existe uma lacuna muito grande que precisa ser preenchida. Eu posso até falar aqui para você, dentro mesmo da CDL, nós temos vagas ali que nós estamos há 3, 4 meses não consegue preencher. E são salários de 5, 6, 7 mil reais, ocupações na área de recursos humanos, ocupação na área de consultor, e você não consegue preencher. Então, assim, o questionamento que fica, que a gente vem discutindo até com outras entidades, levando isso até para entes públicos também, é o que a gente vai fazer daqui para frente, porque nesse período pós-pandemia, principalmente, muitas pessoas que estavam empregadas, que já passaram, já tiveram a carteira registrada em algum momento, não retornaram e não estão com vontade de retornar para o mercado de trabalho. Algumas se acostumaram com a informalidade, encontraram uma outra forma de receita e se acostumaram. Outras somam a informalidade junto com o auxílio emergencial, com o Auxílio Brasil, tema tão discutido aí na política, e quando eles colocam ali o valor líquido, né, junto com o compromisso trabalhista, junto com o horário, eles preferem ainda ficar na informalidade. Então a gente tem um grande desafio aí pela frente de como atrair essas pessoas novamente para o mercado. Há uma estimativa, conversando com algumas instituições, que chega próxima a 280, 300 mil pessoas hoje, que em algum momento já passou pelo mercado de trabalho, já foi registrado e que hoje não tem a expectativa de voltar. Então, onde que nós vamos conseguir essa mão de obra? Como que nós vamos conseguir? Agora, para o final do ano, a expectativa é que a gente possa contratar em torno de 3.000 a 3.300 pessoas dentro do estado para aquelas vagas temporárias, mas não temos a certeza se vamos conseguir atingir esse número. Se atingirmos, a tendência é que aproximadamente de 30% a 40% possa ser efetivada, justamente porque existem muitas vagas abertas que não estamos conseguindo preencher. Então, mas só uma dúvida, Fábio, em cima disso, né? Essa descrição que você fez vale muito para funções de menos remuneração, né? 1.000, 1.500, 2.000. Agora, para essas de 5, 6 mil, né? Que exigem nível superior, né? Pelo menos um nível tecnológico e tal, né? Como é que é? Não vem ninguém ou ninguém está passando no processo seletivo, né? E aí? Nós temos processos seletivos
Vamos lá, você seleciona 10 pessoas, comparece 5. Na segunda, que a gente tem toda uma trilha, né? No segundo encontro, comparece 1 ou 2. Quando você vai no processo final de entrevista, não tem um perfil para ocupar aquela vaga. Então, assim, não é qualificado, porque quanto maior o nível, maior a exigência. Então, vamos pegar uma área de recursos humanos. Você tem que ter um nível de liderança, você vai estar lidando com pessoas, então você precisa estar muito bem preparado. E quando você olha esse mercado, a maioria desses profissionais se tornaram o quê? Consultores fora desse mercado de trabalho. Eles preferem ser consultores empresariais do que ocupar uma vaga como essa. Mesma coisa um consultor de vendas hoje. Quando você olha um consultor de vendas hoje, inflamou, assim, o salário foi muito elevado porque ele é um perfil muito procurado dentro do mercado. Então, para você hoje ter um profissional desse, você realmente precisa desembolsar um investimento muito alto. E dependendo do seu negócio, acaba sendo inviável. Entendi. Então é porque é preciso olhar essa diferença, o que está acontecendo, né? E o que disso que se deve também, por exemplo, ao home office, né? Ao teletrabalho, né? Porque tem gente que não gosta das expressões em inglês, né? Tem muitos funcionários que preferem, né, o teletrabalho, porque aí eles conseguem conciliar, né? Cumprir as metas daquele empregador, daquele contratante, né? Mas conseguem conciliar. Vocês trabalham com home office? Como é que está essa realidade no comércio aqui em Mato Grosso? Trabalhamos sim. Só para complementar, um lado positivo nisso tudo é que, por um lado, o empresário ele se voltou com um olhar ainda mais para dentro da empresa, valorizando quem está no time, concedendo mais treinamento, mais capacitação, mais benefícios, porque ele está preferindo segurar o que tem, né, do que ficar buscando e ficar naquele ciclo de contratação, demissão que anteriormente nós tínhamos mais. A questão do home office dentro do estado, principalmente aqui dentro de Cuiabá, ele não teve a mesma pegada se você for comparar com uma cidade como BH, como São Paulo, porque lá a distância permite isso. Lá é muito mais preferível trabalhar em casa, dependendo da função, do que você se locomover durante 2, 3, 4 horas no trânsito para chegar no trabalho e voltar. Ele se torna mais produtivo. Então o número aqui ele é menor. Mas hoje, olhando até para dentro da nossa casa, dentro da CDL, nós temos funcionário que mora em Brasília. Ele trabalha home office. Trabalhava conosco, mudou para lá, consegue exercer muito bem a função, só que por dentro, né, dentro da gestão, você tem que também se adequar em muitos sentidos. Como acompanhar, como orientar e como fazer com que ele possa produzir o que ele produzia ali pessoalmente. Então existem alguns desafios, mas o home office eu enxergo como uma boa alternativa para que a gente possa ocupar algumas funções que a pessoa não precisa estar presente e que permite você ter pessoas trabalhando até mesmo em outras cidades ou outros estados. O que foi colocado de início nessa questão, essa possibilidade de home office, era para preservar empregos, né, e manter as coisas funcionando. Muitos empresários descobriram que não precisavam daquele número de funcionários que ele tinha, que ele podia se virar com menos. Ao mesmo tempo, agora tá esse reflexo que você vem colocando, de funcionários que foram para casa e descobriram que podem ganhar mais, porque podem trabalhar para mais de um lugar e agregar no seu salário de casa sem se envolver com um específico, né? Quer dizer, teve uma mão dupla aí. E agora a coisa não está encaixando na hora de voltar. O empresário voltou a crescer, né? Ele voltou a necessitar de mais pessoas fisicamente, e aquele parceiro dele já não quer mais voltar a ser funcionário exclusivamente dele. Ao passo que você também disse a questão dos salários. É inviável você ter, imediatamente, você subir o salário para ter de volta aquele funcionário. Vou pagar por todos que você está tendo aí, esse acréscimo que você teve aí na sua renda. Então fica inviável para ele. E a formação de novos, talvez a saída seja essa, né? Formação de novos, né? A pessoa que está hoje numa função menor, que possa ascender a esse local. Mas tem que trocar o pneu com o carro andando. Quanto tempo dá para fazer isso? Olha, é desafiador, Paulo. Depende muito da função, depende muito... Nós já tivemos testes ali dentro da casa, até com empresários, fizemos alguns levantamentos. Você pode demorar 1 ano, você pode demorar 2 anos, dependendo da função que você pretende que aquele colaborador assuma.
Se for, por exemplo, olhar uma função de recursos humanos, exige uma experiência, uma boa bagagem. Então ele tem que vivenciar aquilo dali por um ano e meio, trabalhando com o time para poder assumir uma responsabilidade como essa. E ainda assim, na metade do período, ele não está pronto para você, mas já está pronto para outro. Pode estar pronto para outro, exatamente. E esse é o mercado. Então é desafiador mesmo. Agora, o que a gente precisa entender, nós tivemos até... No ano passado, nós tivemos uma experiência muito interessante, que passaram pela CDL mais de 5.000 pessoas para receber um treinamento, uma capacitação, e no final essa pessoa recebia uma cesta básica. A gente está trabalhando com aquele time, né, que seria o primeiro emprego, um atendente, então a gente estava olhando muito essas vagas. Só para vocês terem uma dimensão do que acontecia na época, a gente atendia, era para atender 250 pessoas por dia. Falou disso. Sabe quantos que a gente atendia, Paulo? De 250, a gente atendia 70, 80. Os outros, a gente começou a entrar em contato. Por que você não veio? Por que você se inscreveu? Mas eu não vim porque eu consegui já a cesta básica. Então, assim, ele não estava olhando de fato o emprego, a vaga, o retorno, a renda. O principal olhar dele, infelizmente, era para a cesta básica. Então, como atrair essa pessoa? Como mostrar para ela? Até fica aqui uma reflexão, né? O Vinícius aí, que é um especialista, eu não sou contra auxílio, eu sou muito a favor. Mas será que o auxílio não poderia ser concedido em alguns momentos mediante uma troca? Essa troca, no mínimo, seria uma capacitação? Hoje nós temos várias ferramentas aí, seja presencial, a gente vê muito o Sistema S oferecendo cursos gratuitos e não vê preenchendo turma. Então, assim, como que a gente pode atrair? Porque acaba sendo mal utilizado, né? Entidades aí próprias para isso, com baitas especialistas, mas você não consegue atrair o público para poder participar. Fábio, a gente tem pouco tempo aqui. Só uma pergunta, não é nem nenhuma sugestão. Ao invés de cesta básica, se você colocar o salário que a pessoa vai receber ao final, depois de formada, porque é o objetivo, né? Vamos ser claros. O objetivo, vou te capacitar, tá, e depois de capacitado você vai ganhar quanto? Quanto que eu vou ganhar? Então, você vai ganhar... Não, então tá bom, eu vou tentar outra coisa porque esse valor aí não me seduziu. O salário não é o ponto principal para convencer uma pessoa. Fala, você está ganhando 1.500. Vamos fazer um curso comigo aqui de 6 meses, um ano, e ao final disso você vai ganhar 5.000. Eu acho que nesse caso, agora se for para levar para 1.800, o cara não vai mesmo. Isso tem que ser muito gradativo, né, Paulo? Hoje, para você tirar 1.500 para 5.000, como exemplo só, você precisa ser outra pessoa. Você precisa faturar mais, você precisa ter mais consumo, você precisa fazer com que a economia possa girar mais. Aí a gente vai entrar em vários temas, né? A gente vai entrar em temas, por exemplo, será que não poderíamos talvez reduzir um pouco os impostos para devolver um pouco mais o poder de compra para o cidadão, movimentar mais a economia? Isso voltaria para o governo, fomentaria o mercado, geraria mais necessidade de mão de obra, investiria mais. Então, assim, são muitos os questionamentos aí que eu acho que vale a pena um estudo mais profundo, tanto com a iniciativa privada junto com os entes públicos, porque o caminho que nós estamos tomando hoje, ele é preocupante. Não é preocupante só para o comércio, ele é preocupante para a economia. Quanto mais auxílio a gente ter aí, talvez menos pessoas remuneradas, com rendas fixas, para movimentar ali o mercado, nós vamos ter. E felizmente ou infelizmente, todos os candidatos e todos que tiverem condição, inicialmente criticaram e depois aumentaram o valor dos... Infelizmente. Não, todos eles, né? Desde o primeiro. Né? Bom, 7h53, sempre um bom papo, sempre uma boa conversa. Muito obrigado, Fábio Uranja. Paulo, Vinícius, obrigado. Um grande abraço aí a todos os ouvintes e que a gente possa ter um final de ano aí positivo para a nossa economia, para o nosso comércio. E eu sempre digo para a população, pessoal, se tiver que consumir, consuma dentro do comércio local, que daí assim a gente vai estar fomentando e isso acaba devolvendo para a sociedade.